Boa tarde, palavra da tarde hoje é Isaías 53:3 vai falar. Ele foi um homem desprezado, rejeitado pelos homens, conhecido como homem de dores. Esse acontecimento foi real. Aconteceu no Novo Testamento, mas foi profetizado no Velho Testamento pelo profeta Isaías sobre a via dolorosa, pelo que Jesus iria passar. Nós não sabemos o dia nem a hora em que ocorreu, a hora nós sabemos, mas nós não sabemos o mês nem o ano, porque Jesus ele não deixou escrito. O homem instituiu para que fosse comemorado nesse dia conhecido como Semana Santa, mas não está escrito na Bíblia não. A verdade é que a Semana Santa o povo só coloca mais chocolate e ovo de Páscoa, nem se lembra mais da morte de Jesus. Só que isso Jesus disse fazer isso em memória de mim. Ele mandou que comemorasse a sua morte e não o seu nascimento. Mas nós colocamos essa comemoração, esse dia, para que fosse lembrado todo ano. Mas não é só esse ano, não. Todos os dias nós morremos com Cristo naquela cruz. Nós vimos as rejeições de Jesus, os desprezos. O primeiro foi pelos sacerdotes, pelos soldados, pelos líderes da região naquele tempo, que era constituído na igreja romana. Eles foram os primeiros a rejeitar, depois a humanidade, as pessoas a qual Jesus ajudou tanto, depois os seus discípulos, a qual Jesus ajudou, andou, e Pedro ainda negou ele 3 vezes, dizendo que ele não conhecia ele, não estava com ele. E também nós vemos a própria família rejeitando o próprio Jesus, aonde o próprio Jesus chegou a dizer que os seus inimigos seriam da sua própria casa. E hoje nós vemos o acontecimento sendo falado até a consumação do século. Nunca vai deixar de ser falado, porque esse acontecimento é para sempre ser lembrado. Mas muitos esquecem por causa do ovo de Páscoa. Muitos esquecem que hoje não é Páscoa. Hoje não é, hoje não é ovo. Hoje não é ovo de chocolate. É o cordeiro que foi levado àquela cruz. Cordeiro não leva, não bota ovo de Páscoa, não bota ovos. Cordeiro, ele foi sacrificado, no qual, lá no Velho Testamento, era um animal, um novilho que acontecia isso. Foi o próprio Filho de Deus que sacrificou em nosso lugar. Nós vemos que a rejeição foi grande, no momento em que ele mais precisava, no momento em que ele mais precisava de apoio, ele carregou a sua cruz sozinha. Só que Deus, ele sempre envia algo para nos ajudar. Até o próprio filho dele, ele viu um homem chamado Cirineu, para que levasse a sua própria cruz, para que ajudasse Jesus a levar a cruz de Cristo. Então ele ajudou o próprio Jesus ali. E você não está só, você não vai caminhar só. O próprio Jesus não caminhou só, porque Deus vai enviar um Cirineu na sua vida. Porque foi através dessa ação, dessa atitude, que o próprio Jesus não desistiu, que você hoje é e vai ser o que é. Está vivo, com saúde e salvo, salvo pela graça. Ali estava a misericórdia de Deus. Mesmo o filho dele sendo rejeitado e desprezado, ali estava o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que crer na cruz redentora de Jesus,
porque através dela o próprio Jesus foi crucificado e hoje nós somos salvos. Hoje a cruz está vazia, Jesus não está mais lá, porque num dia, às 3 horas da tarde, Jesus deu o último suspiro e disse: está consumado. Ali Jesus consumou a vitória, ali Jesus consumou a sua bênção, ali Jesus consumou a sua vitória, ali Jesus consumou a sua cura, ali Jesus consumou a sua libertação, ali Jesus consumou tudo aquilo que é direito meu e direito seu. Mas ele foi desprezado, rejeitado, mas ele não desistiu. Então, por que você está aí que o seu problema não é nem uma unha daquilo que ele passou? Lembre-se, ele te entende. Ele te entende tudo o que você passou e o que você está passando. Ele te entende tudo, todo o sofrimento, toda dor, tudo aquilo que você está vivendo, ele te entende, porque ele passou maior do que você. Você pensa que é a única pessoa que sofre no mundo? Olhe para Cristo, seja salvo. Diga: Jesus passou, porque ele disse: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. É na igreja, é na empresa, é no trabalho, é na sua família. Se é na tua casa o desprezo, a rejeição, porque você é considerado ovelha da família ruim, ovelha negra. Se é no onde você vive, se é seu cônjuge, se é sua mulher, se é seu marido, seja lá quem for. Se é aquele que te diz seu amigo, que virou as costas, que ele amava Pedro, Pedro disse que não conhecia. Mas Jesus, ele não desistiu, ele foi em frente. Sabe por quê? Você tem que ir em frente àquele Jesus que foi rejeitado e desprezado lá naquela cruz. Ele está do seu lado, ele está dizendo: olha, eu te entendo, é por isso que eu passei aquilo tudo por você. Eu te entendo, é por isso para você não passar hoje, porque o que você passa hoje não é nem uma unha daquilo que ele passa. Então não desista, não pare, vá em frente, siga, se entregue a ele, se entregue nos pés dele, se entregue totalmente a ele. Você que está aí desprovido, até às vezes se afastou dele, lembre-se daquela cruz, e ele carregando aquela cruz e ele sendo desprezado e rejeitado por você. Foi por mim e por você. Lembre-se daquela hora. Foi às 3 horas da tarde que ele foi crucificado. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, um prego nos pés, nas mãos, crucificaram e lança transpassou do seu lado. E ali o sangue se tornou em água, não quebraram os ossos dele, porque está escrito que não deixará nenhum dos seus ossos ser quebrado. Mas lembre-se, Jesus está lá, de braços abertos, esperando por você. Não queira sofrer mais, eu já sofri em teu lugar. Sofrer por Cristo, porque você também vai carregar a tua cruz. Aquele que vier após mim, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Tome tua cruz. Muitos dos discípulos morreram crucificados, passaram pela morte da cruz. Hoje você tem que passar pela cruz também, pelo sofrimento, as dores e a rejeição que eu e você passamos. O apóstolo Paulo passou, os discípulos passaram e venceram. E eu e você vamos passar pela cruz e vamos vencer. Então lembre-se, foi às 3 horas da tarde que Jesus disse: está consumado, está tudo pronto, está tudo preparado já, não tem mais o que preparar. Eu entreguei tudo para dar ao meu filho. Eu entreguei minha vida. Então ele te ama, lembre-se, volte para os pés dele, volte para ele. Você que não tomou a decisão aí, toma uma decisão hoje, porque ele está esperando de braços abertos, em nome de Jesus.